Caros irmãos e irmãs, já nos encontramos no quarto domingo da Quaresma e vamos refletir sobre as leituras deste domingo para entender melhor a palavra de Deus e para poder entender também que esta palavra exige de nós transformação interior, exige que nós realmente mudemos em algumas das nossas atitudes. Vamos, pois, começar pela primeira leitura, que é do livro de Josué. Diz assim: Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Hoje tirei de cima de vós o opróbrio de Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte, à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram os produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram o maná. Naquele ano, comeram os frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura do livro de Josué nos recorda a chegada do povo hebreu na terra de Canaã. Deus não manda mais o maná, porque não há necessidade. O povo, a partir desta data, se alimenta dos frutos da terra. E o povo não tem necessidade do maná de Deus. Eles acabaram ficando acampados em Gilgal, que é digamos assim, um local próximo da planície de Jericó. E lá, já dentro, depois de ter atravessado o Jordão, já dentro da Palestina, da terra de Canaã, o povo então se acomoda e, naquela ocasião, vai celebrar a Páscoa. Lembrando a passagem de Deus pelo povo do Egito, quando ele passou exterminando os primogênitos, tanto de animais, como também dos filhos dos egípcios, e criando e suscitando uma grande lamentação entre o povo egito ao ver que os seus filhos eram mortos, os seus filhos primogênitos. Pois bem, com motivo, pois, dessa passagem que libertou, ou melhor, Deus protegeu o seu povo, e nas casas onde com o sangue dos animais estavam assinaladas as portas, Deus não entrou e nem exterminou nenhum filho dos hebreus, mas sim dos egípcios. Então, nessa ocasião, Deus se manifestou de forma poderosa a favor dos hebreus, contra os egípcios. Depois, os fatos nos lembrarão que a passagem do Mar Vermelho foi também trágica para as tropas egípcias e para o faraó, de maneira que desistiram ao ver o exército se afogando. Os egípcios desistiram de perseguir o povo hebreu, que pôde continuar pelo deserto com liberdade, embora a caminhada tenha demorado 40 anos pelo deserto. Esse tempo serviu para purificar o povo hebreu,
para que o povo hebreu entendesse quem era Deus e como Deus tinha poder, não só para vencer os egípcios na passagem do Mar Vermelho, mas também para realizar prodígios, como por exemplo o maná, que a cada manhã ele caía sobre os campos do deserto e que era recolhido pelo povo hebreu como alimento para aquele dia. Deus, de muitas maneiras, manifestou ao seu povo a sua força e os seus prodígios. O povo nem sempre acreditou, ou melhor, nem sempre seguiu Deus, porque com muita facilidade, como nos conta a Sagrada Escritura, na sua passagem pelo deserto, ele muitas vezes foi infiel. E bastou Moisés se afastar um pouco, quando subiu no Monte Sinai, para que o povo, induzido por muitas lideranças, mandou construir um bezerro de ouro ao qual adorar. Deus, efetivamente, Deus realmente ficou muito irritado por aquele fato, já que ele vinha manifestando o seu poder e os seus prodígios ao longo da caminhada no deserto. Mas o povo infiel, cabeça dura, não acreditava em Deus. Uma vez que o povo chega à planície de Jericó, que é a parte baixa, uma parte baixa da Palestina, é lá que o povo vai celebrar, na memória da saída do Egito, vai celebrar a Páscoa, como Deus tinha mandado. Deus mandara que a cada ano o povo celebrasse a Páscoa. E na mesma situação, nas mesmas condições que quando saiu do Egito correndo, não dando tempo a que o fermento fermentasse os pães, não dando tempo a nada. E nessa mesma situação, Deus então pediu ao povo que no dia da Páscoa, na festa da Páscoa, eles matassem um cordeiro e comessem todo o cordeiro, todo ele. Que comessem ervas amargas e o pão sem fermentar. O resquício dessa Páscoa é a nossa celebração eucarística, que, como vocês sabem também, nela nós consagramos um pedaço de pão que é também sem fermento. É a hóstia santa. Ela é consagrada, mas ela é farinha. É farinha, mas não tem fermento. Não tem fermento em memória do povo que caminhou no deserto, do povo que saiu correndo do Egito e foi liberto por Deus. Na nossa celebração eucarística também lembramos isso. Lembramos essa saída do povo hebreu do Egito, essa libertação, na verdade, não é só uma saída, é uma libertação. O povo se liberta. Eu chamo a atenção para o fato de que Josué, após a morte de Moisés, ele se tornou o líder. Como vocês já sabem, Josué era o ajudante de Moisés e o acompanhava por todos os lugares. Quando teve que lutar, Josué também se tornou o guerreiro às ordens de Moisés, de forma que em todos os momentos importantes da caminhada do povo, Josué está presente. E quando faleceu Moisés, é Josué que vai assumir a liderança do povo. É Josué que vai indicar ao povo o que deve fazer. É Josué que manda realizar a festa da Páscoa. É Josué que, em determinado momento, quando o povo quer esmorecer e quer abandonar Deus, Josué se declara a favor de Deus e diz que ele e a sua família
vão adorar Deus, o Deus verdadeiro. E ante estas palavras de Josué, então o povo todo também reafirma a sua fé. Mas é necessário que Josué se manifeste com firmeza para que desta maneira o povo também siga os seus passos. Este é Josué, um grande homem, um líder que se forjou ao lado de Moisés, o grande profeta de Deus. Vamos então agora, depois de ter visto um pouco esta primeira leitura, né? Vamos então agora ver a segunda leitura deste quarto domingo da Quaresma. Diz assim: leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo, nesta segunda carta aos Coríntios, como vocês já sabem, temos comentado algumas vezes, aos habitantes de Corinto, da cidade de Corinto, uma cidade importante, Paulo escreveu 2 vezes. São 2 cartas que nós temos de Paulo a estes cristãos de Corinto. Então Paulo diz para os habitantes de Corinto que tudo é novo, é uma realidade nova, porque tudo foi reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus. É uma realidade nova, nossa vida é uma realidade nova. Nós que cremos em Cristo Jesus e fomos por Ele reconciliados, não porque tenhamos sido melhores que os outros, não. Simplesmente porque Deus nos ama e Deus enviando o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, por nós, Ele nos reconciliou a todos. Nos deu uma nova oportunidade, tá? Nos deu uma nova oportunidade de crescer no seu amor, de fazer o bem, de sermos bons. É a nova oportunidade, recorda São Paulo, que Deus concede aos fiéis da comunidade de Corinto. E lembra mais, e ele diz, nós somos agora embaixadores do Cristo, da reconciliação de Cristo, que é preciso levá-la também a todos os habitantes do mundo. É preciso levar a todos os seres humanos esta reconciliação. É preciso que todos os seres humanos se reconciliem com Cristo e com o Pai, com Deus também e o Espírito Santo, com a Trindade. A reconciliação é uma volta às origens, uma volta à paz com Deus, um viver em paz com Deus. E é isso que Paulo pede, pois,
pede, pois, aos habitantes de Corinto nesta segunda carta que ele escreve, né? Você tem a impressão, lendo esta leitura de Paulo, que é como se o texto, não é, deixasse entrever algumas dificuldades que Paulo tinha com a comunidade, não é? Diríamos assim, um certo distanciamento por parte de Paulo e por parte da comunidade também, tá? Não foi esta comunidade a comunidade com a qual Paulo usou palavras mais duras, como por exemplo com os Gálatas, né? Aos quais chama de insensatos. Não foi. Mas dá a impressão de que Paulo tinha algumas dificuldades com esta comunidade e que a comunidade está um pouquinho distanciada. Distanciada. Por isso que ele apela à reconciliação. Só que a reconciliação não pode ser só uma reconciliação com Paulo. Ela deve ser uma reconciliação total. E ela começa certamente por Deus. Antes de reconciliar-se com Paulo, a comunidade tem que se reconciliar com Deus. E Paulo chega a suplicar, dizendo: deixai-vos reconciliar com Deus. É uma súplica de Paulo, né? Que percebe que a comunidade está longe de Deus, que percebe que a comunidade precisa desta reconciliação, deste voltar para Deus. E relembra mais uma vez que Cristo Jesus se tornou pecado por nós, tá? Para que nós nos tornássemos justiça de Deus, para que nós nos reconciliássemos com Deus. De fato, a reconciliação é uma obra não nossa, mas de Deus. Embora sejamos nós os que nos reconciliemos uns com os outros, mas a obra é de Deus. É Deus que nos reconcilia, é Deus que nos anima, é Deus que nos aproxima uns dos outros para que a reconciliação aconteça. Então, mais uma vez, como digo, o Paulo insiste nessa necessidade de que os habitantes da comunidade, os comunitários de Corinto, deixem algumas coisas de lado e se reconciliem uns com os outros para que, através da reconciliação, Deus se torne presente no meio da comunidade. Deus se faça presente. E se fazendo Deus presente, aquilo pelo qual Cristo Jesus morreu, que se fez pecado por nós, realmente tenha seu valor e nos transforme para sermos justiça de Deus. A reconciliação é que faz esta obra de justiça. A reconciliação é que nos torna justos diante de Deus. E é isso que fundamentalmente que Paulo deseja desta comunidade de Corinto, que eles todos sejam efetivamente pela reconciliação, sejam transformados interiormente por Deus, pela graça de Deus, para que do pecado e das situações de pecado, cada cristão passe a viver uma vida de santidade. O objetivo é esse: pela reconciliação, alcançar a santidade. Não basta só, digamos, ser bons. Paulo exige muito mais, e isto serve também hoje para nós hoje. Não basta ser bons, é preciso que pela reconciliação nós vivamos a intimidade com Deus, nós vivamos profundamente unidos a Deus e Deus, pelo seu Espírito, esteja presente em nós, nas nossas palavras, nos nossos ditos, nas nossas obras, em tudo aquilo que realizamos em nossa vida. O Espírito deve estar presente em nós. Paulo recorda esta necessidade da reconciliação para todo o povo da comunidade. Todo o povo da comunidade deve procurar a reconciliação. Não basta só alguns, mas todos.
Vamos então agora passar para a leitura do Evangelho. E nesta ocasião, estaremos lendo uma leitura já muito conhecida de todos nós, que é a leitura que narra o filho pródigo, a história do filho pródigo. É uma parábola, que é uma parábola de Jesus, não é uma história real, mas é uma parábola, mas que tem muito de realidade em nossos dias, né? Então, Jesus contou esta parábola. E o contou por quê? A contou porque na frente estavam os publicanos, ou melhor, estavam os fariseus, que criticavam Jesus porque ele comia com os publicanos. Criticavam Jesus porque ele realmente se unia aos publicanos. Os publicanos eram os pecadores públicos, como por exemplo os cobradores de impostos, as prostitutas e outro tipo de pecadores. Jesus procurava não fugir dos publicanos, mas comia com eles e se aproximava deles para escutar. É interessante porque o texto bíblico diz isso, né? Que Jesus se aproximava para escutar os pecadores, para escutar cada um dos pecadores. Vamos ler então com atenção esta leitura do Filho Pródigo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então, caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então, ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver.
estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então, chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta parábola do filho pródigo, escrita no seu evangelho por Lucas, descreve muito bem a realidade e a atitude dos fariseus e dos escribas. Assim como o filho mais velho, eles não compreendem que Jesus se aproxime dos pecadores, que Jesus se aproxime daqueles que realmente são pecadores. Que Jesus coma com eles. Eles não entendem. Não entendem. A lógica do fariseu e a lógica digamos assim, dos mestres da lei é uma lógica que exclui. Para eles, eles são os bons e os pecadores são os maus. E não existe misericórdia que possa modificar isso. Jesus, com esta parábola, quer mostrar para eles que não é assim. Quer mostrar para eles que, através da parábola do filho pródigo, que a lógica é uma outra. A lógica é a acolhida, a lógica é o perdão, a lógica é a alegria porque um filho foi recuperado. O filho mais velho também não entende. É por isso os fariseus e os mestres da lei se parecem muito com esse filho mais velho, que não entende a misericórdia do pai, o amor do pai pelo seu filho mais novo. Que não entendem por que o pai toma essa atitude. Não entendem por que o pai perdoa, por que acolhe, por que mata um novilho gordo, por que coloca um anel no dedo dele ou calça as sandálias em sinal de dignidade. O anel também significa isso, significa a dignidade de filho. Eles não entendem isso, não entendem de jeito nenhum, né? Então, o filho mais velho se parece com esses fariseus e esses mestres da lei que criticam Jesus porque ele se aproxima dos pecadores. E Jesus tem a mesma atitude que o pai, que acolhe, que perdoa, que sabe compreender as situações e que em todo momento se dispõe a ajudar o filho mais novo. É interessante como
Quando o filho chega numa condição precária, provavelmente meio nu, descalço, uma situação precária. Quando ele chega, porque o dinheiro já tinha tudo acabado, ele tinha esbanjado tudo. Quando ele chega nessa situação, o primeiro que o pai faz é pedir roupa nova para ele, é calçar as sandálias, é procurar calçado, é colocar o anel, enfim, e é fazer uma festa. É uma festa, porque para o pai o que importa não é o que o filho gastou lá com as prostitutas, na vida dissoluta que ele levou. Para o pai o que importa é que o filho voltou. É que o filho voltou. É interessante como narra Lucas isto. Diz que o pai saía a esperar o filho de vez em quando, e quando viu o filho ao longe, ele saiu correndo para abraçar o filho. Uma atitude de amor e de profunda alegria por ter recuperado o filho. É isso que nem o irmão mais velho e nem os fariseus e doutores da lei entendem. Isso não entendem. Por que que o pai tem essa atitude para com o filho? Segundo eles, o ideal seria que o pai ou não aceitasse mais o filho ou desse uma surra bem dada para que aprendesse. Mas a atitude do pai não é essa. A atitude do pai é acolher. O pai vai acolher aquele filho e vai sentir também o sofrimento daquele filho, o sofrimento que durante aqueles anos o filho passou naqueles lugares distantes para onde ele foi. O sofrimento, a fome, tudo, o pai vai sentir. Por isso, o pai experimenta uma profunda alegria por acolher aquele seu filho, que, como ele diz, estava perdido, estava totalmente perdido e foi realmente resgatado. Foi realmente resgatado. Foi encontrado de novo, foi resgatado para a casa do pai. Essa, pois, é a atitude, comparando a atitude do pai com a atitude tanto dos fariseus como dos doutores da lei e do filho mais velho. O filho mais velho tem a mesma atitude dos doutores e dos fariseus. Para o filho mais velho, o filho mais novo precisava, era uma surra bem dada, tá? Para que aprendesse. Mas o pai não faz isso. Todo o contrário. O pai o acolhe, o pai se alegra, porque não é só uma acolhida, é também uma alegria. O pai se alegra com o que realmente por causa da volta do seu filho, por tê-lo recuperado. Muito bem, irmãos. Vamos então agora com algumas notícias que nós temos para este dia, né? E a primeira notícia diz respeito ao nosso Papa. No dia 13 de março, ele completou mais um ano de pontificado. O Papa já tem 9 anos como Papa, 9 anos de pontificado, tá? 9 anos. Nós ainda recordamos quando foi a escolha dele, né? Ele era então cardeal, arcebispo de Buenos Aires, na Argentina, e se chamava Dom Jorge Bergoglio, e foi eleito sucessor de São Pedro, marcando a história por ser o primeiro Papa latino-americano que foi escolhido, né? Além disso, o Papa pertencia à Companhia de Jesus, fundada no século XV, século XVI, século XV, né? Por Santo Inácio de Loyola.
Francisco foi o nome escolhido pelo novo Papa. Ele mesmo escolheu este nome, fazendo referência a São Francisco de Assis, o santo dedicado aos pobres. Durante seu pontificado, o Santo Padre já escreveu 3 encíclicas e 5 exortações apostólicas. Além disso, participou de 3 Jornadas Mundiais da Juventude, a primeira em Rio de Janeiro, no ano 2013. A segunda em Cracóvia, na Polônia, no ano 2016, e a terceira no Panamá, no ano 2019. Muito bem, que Deus conceda muita saúde ao nosso Papa e muitos anos de vida, para que dirija a sua igreja, a Igreja de Cristo, com mão firme e esperamos também que com saúde. E falando do Papa, interessante, eu mesmo me surpreendi, porque eu fui ver quantas viagens apostólicas ele já tinha feito. As viagens apostólicas são aquelas viagens que ele faz a diversos países. Não falo das viagens dentro da Itália, que também são muitas, mas viagens a diversos países. E para minha surpresa, né? Ele já tem 56 viagens, que eu conferi. Ainda tem uma outra, acho que é Malta, e tem uma outra já anunciada para o Congo. Mas fora dessas duas, tem 56 viagens apostólicas o Papa fez. Já viajou por Estados Unidos, Quênia, Uganda, Centro-África, enfim, Cuba, México, Grécia, Armênia, Polônia, enfim, um monte de países. Inclusive esteve no Japão também. Tá? Então é um Papa que tem, nesses 9 anos de pontificado, tem andado bastante. Tem andado muito, tem visitado muitos países. Qual é o objetivo do Papa ao visitar os países? Fundamentalmente é animar a vida dos cristãos, dos católicos nesses países. Embora em alguns países os católicos sejam minoria, mesmo assim a presença do Papa sempre tem sido importante. Tá? Muito bem. Queria também falar um pouco sobre um outro assunto, e este é importante para a nossa diocese. Vejam bem, no dia 16 de março passado, o Papa Francisco nomeou o padre Raimundo Posidônio Carreira da Mata, repito, o padre Raimundo Posidônio Carreira da Mata, alguns de vocês pode ser que o conheçam, como bispo coadjutor da Diocese de Bragança. Quer dizer que eu não vou ser afastado, claro, eu continuo como bispo titular, mas vou ter uma pessoa, um bispo, para me ajudar também na administração pastoral da Diocese de Bragança. Tá? Repito, o nome dele é Raimundo Posidônio Carreira da Mata. O padre Raimundo Posidônio nasceu dia 31 de março de 1954. Ele foi ordenado no dia 24, foi ordenado sacerdote, tá? Corrijo. No dia 24 de junho de 1978. Na atualidade, ele mora em Belém, ele é vigário-geral da Arquidiocese de Belém do Pará. Na atualidade estava como pároco da paróquia Mistério da Transfiguração do Senhor. Era também membro do Colégio de Consultores, agora terá que deixar tudo isso, claro, e do Conselho Presbiteral e do Conselho também Pastoral. E também era coordenador de pastoral da Arquidiocese de Belém. Este é o padre Raimundo Posidônio Carreira da Mata. Para mim é uma profunda alegria ter um colega também comigo,
alguém que vai me acompanhar, alguém que vai me ajudar também no governo pastoral desta Diocese de Bragança. Eu espero que realmente a presença do Dom Raimundo Posidônio realmente seja uma presença boa para a nossa diocese e cresçamos cada vez mais em todos os aspectos da caminhada, tanto na dimensão espiritual, como precisamos realmente crescer na dimensão espiritual do amor de Deus, como também em outras dimensões, como a dimensão pastoral, ou litúrgica, outras dimensões também da nossa diocese. Contamos, pois, com o Padre Posidônio, Raimundo Posidônio Carreira da Mata, para esta caminhada que agora estaremos iniciando, se Deus quiser, e que levaremos com muita alegria, pois é um colega mais que vem colaborar conosco neste trabalho da Diocese. Desejo, pois, que o Padre Raimundo Posidônio Carreira da Mata seja bem-vindo, e desejo acolhê-lo com muita alegria, porque realmente a sua presença é importante entre nós. Um bom dia para todos, que Deus vos acompanhe e vos conceda a sua paz. Amém.